Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar. Eu sei que eu tô muito atrasada, mas eu passei então o último fim de semana todo viajando e voltando e participando do Fãs lá em Sobral, como eu falei no vídeo de Boku no Hero, e por isso que super atrasou, mas eu tô aqui pra comentar o episódio 21 de Nanatsu no Taizai. De novo, como eu fiz em Boku no Hero, porque teve esse grande atraso, vou fazer um comentário sintético ali, ressaltando os pontos que eu acho principais pra gente discutir e falar do que a gente espera pro próximo episódio, que a gente sabe que, independente do que mais vier, vai começar com muita coisa interessante. Só pelo que finalizou o último episódio, a gente já consegue esperar que, minimamente, vai ter momentos muito bons. Eu vou falar de 3 pontos que eu achei que foram interessantes e principais a gente discutir nesse vídeo mais rapidinho e mais sintético. É claro, já deixa aqui embaixo o que você achou, o que você espera do próximo episódio, o que você tá achando da adaptação em anime se você lê o mangá, e curte o vídeo se você puder, porque ajuda muito, e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Primeiro ponto é que a gente descobriu então que por que não aparecia para Fraudrin como um fantasma do seu passado, depois da maldição que ele recebeu do Denzel, por que Zaratraz não apareceu? Porque ele tinha voltado por causa da Meraskla, assim como Elaine voltou. Ele tinha um grande arrependimento por não ter conseguido ajudar nem o Dreyfus, nem então o Hendrickson, e ele tinha muito arrependimento por isso, e isso foi o que trouxe de volta a vida, e ele estava então disfarçado até então de cavaleiro, e se revelou ali. O legal em toda essa articulação é a gente ver que o cavaleiro lendário, líder dos cavaleiros sagrados, incrível, é super brincalhão, bobo, bem pouco sério nesse ritmo ali mais informal, sem estar numa batalha, mas é claro, ele tinha todos os seus poderes e qualidades como guerreiro, como um cavaleiro mesmo, mas na sua vida pessoal ele era totalmente ali diferente do que você pode imaginar. Não era ali sisudo, todo cheio de, sei lá, formalidades, por isso mesmo que o Hulk acha que não é ele, e a Elizabeth fala, ele é desse jeitinho mesmo. Acho bem interessante esse tipo de construção, porque você desconstrói, né, desfaz o imaginário do Todo-Poderoso para alguém comum na vida real, que é incrível mesmo assim quando tá lutando. Na verdade, eu acho que tem tudo a ver com muitos personagens de Nanatsu, né? É ele que faz com que Elizabeth consiga ver, então, memórias de Meliodas. Meliodas que tá sendo preservado muitíssimo bem por causa dos poderes druidas da Elizabeth, e tá ali, aparentemente, então, não apodrecendo. Tá como se seu corpo estivesse aguardando, em stand-by. E a gente entende, começa a entender, na verdade, um pouquinho dessa explicação toda do que rola com Meliodas, e começa a entender que há alguma ligação maior do que a gente esperava, quem sabe, entre ele e Elizabeth. Por quê? A gente descobre que no seu passado, lá atrás, quando ele destrói toda uma cidade, acaba com Danafor depois que a Liz morre, né, que a gente já viu isso acontecendo várias vezes, que ele perde o controle, a gente vê então que o Zaratras lá atrás viu ele saindo de toda destruição com um bebezinho, e o bebezinho era a mulher dele, que sendo mais pedófila, que sendo esquisita, mas aquele bebezinho era Elizabeth. Então, Elizabeth, reencarnação de Liz, como a gente já sabia em outros episódios, mas que aconteceu, foi tudo muito rápido e ela nasceu logo ali na destruição. Não tivemos essas informações, mas a gente viu que então o rei de Leones teve a previsão de que essa seria a sua terceira filha, sua filha adotiva. Por isso, Meliodas concorda sim que isso aconteça, que ela seja criada como filha adotiva do rei de Leones, e apenas pede que ele fique perto dela. Não trabalhando como babá, é óbvio, a gente viu até uma piadinha ali entre o Zaratraz e ele, mas ele fica muito perto da Elizabeth durante grande parte da sua infância, o que a Elizabeth não lembrava e o que a deixou muito emocionada. A gente vê que, independente do que a gente não sabe sobre vida passada, sobre ligação de alma, ou o que você ainda não entendeu e o anime ainda não te explicou da ligação de Meliodas e Elizabeth, apesar disso, a gente vê que eles tinham uma ligação nesta vida, neste plano, nesses últimos anos, de que ela não se lembrava, dele ter tido um carinho que não era nada abusivo e sexual, que bom, né, pelo menos, quando ela era criança, ele tratava ela com, de fato, muito carinho, e ela tinha muito carinho por ele também. Outra informação interessante é que 7 pecados capitais foram criados desde sempre para serem aqueles que enfrentariam e derrotariam os 10 mandamentos. Portanto, esse é o propósito predestinado deste grupo. Não é algo que agora surgiu a necessidade. Mas ainda sobre Meliodas, onde que ele tá? Se ele tá em stand-by, o que aconteceu? A alma dele, então, parece que está no purgatório. E no purgatório ele conversa com quem? Com o papai. Conversa com o rei demônio. E nessa conversa com o rei demônio tem algumas situações interessantes. Primeiro, parece que ao morrer para um mandamento, por exemplo, ele morreu por causa do mandamento do amor, a morte seria algo que apagaria o efeito deste mandamento. Mas tudo bem, né? Você morreu,
daí você não tem mais nenhum risco de encontrar aquele mandamento lá e sofrer novamente com o mesmo mandamento do amor. Só que parece que o Meliodas não é bem assim, não é mesmo? Parece que ele vai voltar pra vida. Meliodas tem alguma coisa, uma maldição, pelo que a gente entendeu, que faz com que ele volte à vida, não importa o que aconteça, o quanto ele morra. Inclusive dá a entender que durante muitos anos ele tentou morrer de diversas formas possíveis e não adiantou. Não dava certo, ficou um sofrimento eterno. A gente não entende por que seria tanto sofrimento, mas durante 3.000 anos Meliodas tá aí morrendo pra caramba. Só que agora tendo morrido pro mandamento do amor de Starossa, então se ele volta à vida, ele agora pode enfrentar o mandamento do amor, pode usar o seu counter cheio de raiva, cheio de vingança, e não vai ter nenhum efeito ali, contra-efeito ao ser rebatido pelo mandamento. Ele pode atacar com ira, sim, o Starossa. O que é um ganho muito bom para um possível enfrentamento aí com ele. Mas vamos lá, ele vai voltar pra vida e fica tudo bem? Aparentemente não. Porque Rei Demônio, como ali os outros mandamentos, tem os seus ressentimentos porque Meliodas os traiu. Meliodas deixou de ser o demônio super raivoso, tenebroso, horroroso, maldoso e virou quem ele é hoje. E, portanto, cada vez que ele morresse, o Rei Demônio consumiria seus sentimentos até que ele se tornasse, então, finalmente, o frio Meliodas de antes. O que não é uma coisa muito legal, né? A gente não sabe, então, como que Meliodas vai voltar desta vez. Meliodas vai voltar normal, vai voltar um pouquinho diferente, vai voltar muito diferente? O que você acha? Sinteticamente, o que a gente começou a saber, então, Meliodas e Elizabeth têm ligação, talvez, muito maior do que a gente pensa, e sim, uma ligação que ainda vai ser mais explicada, mais aprofundada, e que vai ter muitos mais detalhes, detalhes que muitas pessoas aproveitam para até justificar e entender o comportamento que né? Não gosto muito do Meliodas com a Elizabeth. Pra mim, isso poderia ter saído independente da história dos dois, mas, assim, né? Faz parte do anime, eu acho que faz parte do mangá e do anime. Meliodas sofre uma maldição dada ali pelo Rei Demônio, que a gente não sabe exatamente porquê, como que isso aconteceu, qual foi o contexto. Isso tudo ainda vai ser melhor explicado, mas que faz com que não importa o que ele faça, ele vai morrer e voltar sempre, embora ele vá perdendo os seus sentimentos que ele foi adquirindo na sua vivência. E nisso eu deixo aí um hype, essa informação sobre Meliodas não é apenas isso, tem muito mais camada, muito mais detalhe, muito mais importância. Essa história de 3.000 anos atrás, do Meliodas ter traído os mandamentos, porquê, de ter feito com que demônios e deuses se enfrentassem, por que tudo isso aconteceu, por que ele tá no centro disso tudo e por que essa maldição surgiu e o que Elizabeth tem a ver com isso. Isso tudo vai se unir, vai ser explicado, tem muita história interessante, inclusive é isso tudo que vai dar origem ao que temos hoje nessa situação atual de Nanatsu no Taizai. E é uma das coisas que me surpreendeu muito na história, lendo o mangá, descobrindo que a construção era muito mais complexa e muito menos simplória do que parecia ser quando eu fui lá e assisti a primeira temporada. Então, aguardem. Se a história tá ficando mais complexa, vai ficar ainda mais e positivamente ainda mais. Só que a cena que deixou todo mundo hypado, que a galera apenas comentava no Twitter e em todos os lugares, foi obviamente o comecinho ali do enfrentamento de Starossa. E quem que surgiu finalmente? Scanor. E Scanor surgiu já enorme, com seus músculos ativados no horário de luz solar, e ele surgiu e Starossa não ligou nem um pouco, porque, né, tá todo mundo ali tentando enfrentar ele, mas tá todo mundo com raiva dele, querendo ir com ódio, e quem tá com raivinha não consegue encostar no mandamento do amor, então pode tentar vir, não vai adiantar nada. Mas o Scanor consegue, ele vai caminhando, ele vai chegando e Starossa não entende nada que tá acontecendo, tá falhando, meu mandamento não tá funcionando, porque ele não tem raiva. Scanor não tem raiva de Starossa. Por quê? Scanor não se importa? Scanor não tem raiva do que ele fez com Meliodas? Não. É porque Scanor, o nosso orgulhoso pecado Scanor, ele não consegue ter raiva de alguém que ele simplesmente sente pena. Pena é só o que ele sente de Starossa, deste fraquinho Starossa, sem o boost de mandamento do amor de Starossa contra Scanor. Quem vai ganhar? Não ter então a sua carta na manga de fazer com que o seu mandamento impeça Scanor de o atacar vai fazer com que Starossa perca? Ou os poderes dele de qualquer forma serão o suficiente para poder atacar Scanor? E que horas são? Qual o nível do poder de Scanor nesse momento? O que você acha? O que você tá esperando? É um dos momentos e uma das batalhas do mangá que a galera
tava esperando muito nessa temporada, e eu acho que Nanatsu tá fazendo uma boa adaptação. Muita gente comenta, muita gente não, algumas pessoas comentam aqui nos meus vídeos que tá sendo muito rápido, acelerado, tirando detalhes, mas eu acho que eles conseguem incrivelmente fazer com que você mal perceba alguns detalhes que saíram, porque a adaptação é muito boa e muito suficiente pra quem assiste só o anime, inclusive não fica faltando nenhum detalhe ou qualquer coisa que possa estragar a experiência, só porque tem muita gente que comentou isso, especialmente no último episódio que eu analisei. Pra mim, tá sendo uma experiência super positiva e o próximo episódio promete, como eu falei, mais ainda. Deixa aqui embaixo o que você achou, desculpa pelo atraso, vou tentar fazer com que isso não aconteça, mas foi super corrido. Mas estamos aí de novo com mais uma review, vai vir do próximo episódio, se possível bem rapidinho. Curte aí se você gostou, se inscreve caso você não seja inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!